Vamos encerrar o ano agradecendo. Às vezes nós encerramos o ano pedindo, projetando o ano seguinte. Isso também faz sentido, também é bom, mas nós vamos dessa vez encerrar o ano agradecendo. A gratidão, ela olha para trás para nós agradecermos por tudo que Deus já fez. Ela olha para o presente para nós agradecermos por tudo que nós somos e tudo que nós temos. E também olha para o futuro, para nós agradecermos pela fé, por tudo aquilo que Deus ainda fará em nossas vidas. Amém? Como nós estamos ainda com um problema no projetor, eu mandei no grupo aí o esboço dos slides que nós usaremos aqui hoje, para que você possa acompanhar e isso possa favorecer o seu entendimento. Obrigado. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Lucas 24, versículos 13 a 35. Lucas 24, versículos 13 a 35. Aqui um texto que fala sobre as aparições de Jesus, logo depois que ele ressuscitou, ele morreu, ressuscitou, e apareceu a muitos irmãos, logo ali nos primeiros dias. No mesmo dia ele já apareceu a alguns, e aqui nós vamos ler um texto que fala sobre um desses momentos. Lucas 24, versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles, os discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando vocês conversam entre vocês? E por que vocês estão tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: que coisas? Eles lhe responderam: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Então ele lhes disse: honestos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo descesse, padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e deu a eles. Então abriram-se os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E então disseram um ao outro: porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, os que estavam com eles. Amém. Até aqui.
Queridos, gratidão é uma palavra que tem ligação com graça, tem ligação com contentamento. A palavra gratidão vem, no português, vem de gratus e gratia em latim, caris e eucaristia em grego, ren e recebe em hebraico. Gratidão é uma palavra ligada à graça. E é interessante que nós vemos aqui nesse texto como que às vezes nós não conseguimos enxergar a graça tão perto de nós. Esses discípulos estavam muito tristes porque Jesus tinha morrido. Jesus tinha prometido ressuscitar no terceiro dia, e era o terceiro dia, não era o quarto, era o terceiro dia. E eles estavam tristes e pensando que talvez a esperança deles tinha acabado. E olha como é interessante, eles falam assim: nós até ouvimos umas irmãs aí, que foram até o lugar em que ele foi sepultado, e ele não estava lá. Elas até falaram que os anjos apareceram para elas, dizendo que ele não estava lá. Mas isso não foi suficiente para eles perceberem a graça. O testemunho dos outros, mesmo que convincente, não foi suficiente para eles perceberem a graça. Depois Jesus repreende eles. Só que Jesus até então eles não haviam entendido que era Jesus. Era um homem, um sábio, um discípulo. Repreende eles, fala: mas vocês não têm fé. Jesus não falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Ele começa a falar das Escrituras. Todos os livros da Bíblia de alguma forma apontam para Cristo. E ele foi mostrando. Olha só, de repente falou Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, os Salmos, apontando para Cristo. Mas ainda assim, ainda com a maior sabedoria do universo, explicando as Escrituras para eles, ainda assim, eles não entenderam que a graça estava ali com eles. A repreensão de alguém não adiantou, explicar as Escrituras não adiantou, a própria presença de Jesus não adiantou. Eles não entenderam quem é Jesus. Queridos, por quê? Talvez aqueles homens não se achassem dignos da presença de Jesus ali com eles. E de fato ninguém é. Mas se Jesus apareceu para algumas irmãs, se apareceu para alguns irmãos, por que não podia aparecer para eles? Se Jesus se manifestou na vida de alguns irmãos, de algumas irmãs, por que não podia se manifestar na vida deles? Por que é que não pode se manifestar na sua? Às vezes a gente vê a graça na vida do outro. Às vezes a gente vê a graça e a bênção acontecendo lá, mas a gente não consegue ver acontecendo aqui. O que não quer dizer que não esteja acontecendo, só quer dizer que nós não estamos vendo. Aqueles homens não viram a graça no testemunho das irmãs, aqueles homens não viram a graça na repreensão que receberam, aqueles homens não viram a graça na explicação das Escrituras, nas Escrituras não viram a graça. Aqueles irmãos estavam do lado, frente a frente com a graça, e não viram a graça. Às vezes a gente está com Jesus face a face conosco, operando a nossa vida, falando conosco, e a gente não entende. E às vezes a gente reclama porque eu estou só. Será que Deus não vê a minha tristeza? Será que Deus não vê a minha dificuldade? Às vezes nós ficamos cegos pelas nossas emoções. Olha como diz o versículo 16: mas os olhos deles estavam como que fechados. E aí eles falam aqui mais à frente sobre as expectativas frustradas. Nós vimos um homem profético
profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, ser humilhado, ser crucificado. E nós estamos esperando há 3 dias e nada aconteceu. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Havia muita esperança do Salvador político, de que Jesus fosse o Messias político, que fosse congregar Israel contra o Império Romano e Israel ser livre como nação. Só que Jesus disse: não, eu vim libertar vocês espiritualmente, eu vim libertar vocês de uma vez por todas do império das trevas, do pecado. Mas eles queriam um libertador político. Então eles estavam cegos, que não viram Jesus, estando Jesus face a face com eles. Então, ao invés de serem gratos, eles estavam sendo ingratos, por falta de entendimento, por falta de fé, por falta de conexão com Deus. A falta de conexão era tamanha que Jesus estava face a face com eles, falando com eles, repreendendo eles, ensinando as Escrituras para eles, e eles não estavam enxergando a presença de Jesus. Quantas vezes nós ficamos cegos pela nossa tristeza, cegos pela nossa emoção? É tanta vontade de ter determinada coisa que a gente não enxerga o próprio Deus nos livrando. É tanto medo que a gente não enxerga o próprio Deus nos carregando. É tanta raiva que a gente não enxerga o próprio Deus nos confortando. É tanta tristeza que a gente não vê a presença de Deus, a presença do próprio Cristo diante de nós. Emoções que nos cegam. Aqueles homens estavam cegos, tão cegos, que não conseguiam enxergar o próprio Jesus face a face, não conseguiam ouvir a voz do próprio Mestre, não conseguiam entender os ensinamentos das Escrituras, porque estavam cegos. Mas tem uma coisa interessantíssima que eu compreendi desse texto. Eles não reconheceram a aparência de Jesus, não sabemos que aparência foi que Jesus usou para aparecer a eles, mas Jesus já estava glorificado, estava à noite e não tinha iluminação na rua como nós estamos tendo aqui, eram caminhos que eles andavam a pé ou a cavalo, então era bem escuro. Não reconheceram a aparência de Jesus, não reconheceram a voz de Jesus, não reconheceram a sabedoria de Jesus, não reconheceram o jeito de andar de Jesus. Mas quando Jesus deu graças, a ficha caiu. Ninguém tinha gratidão como ele. O andar de Jesus passou desapercebido, a fala de Jesus passou desapercebida, a feição de Jesus passou desapercebido, o jeito que ele se vestia passou desapercebido, mas a forma que ele agradecia a Deus era algo incomparável. Jesus pegou o pão e deu graças. Na hora que Jesus deu graças, eles falaram: é Ele, é Ele. Ninguém dá graças como Ele, ninguém abençoa como Ele. Os discípulos viram Jesus multiplicar o pão. Jesus pega o pão, o peixe, dá graças e Deus multiplica. Jesus, na última ceia, pega o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: comei dele todos. Queridos, Jesus o tempo inteiro agradece ao Pai. Jesus tem um espírito de gratidão que se sobressaía as suas características físicas, se sobressaía a sua voz, se sobressaía até mesmo a sua sabedoria, que já é infinita. Mas Jesus, quando dá graças, os discípulos percebem: é Ele, ninguém faz isso como Ele. A graça estava diante deles, eles não enxergaram porque estavam cegos de tristeza, cegos de decepção, não enxergaram Jesus face a face com eles, não enxergaram Jesus, não ouviram Jesus falando com eles, não perceberam o mover de Deus tremendo na vida deles. Talvez tivessem duvidado: Jesus apareceu para elas, mas talvez nem foi Ele. Jesus apareceu para eles, mas talvez não foi Ele. Mas Jesus estava ali agindo na vida deles, aparecendo para eles. Quantas vezes você acha que Jesus aparece para tantas pessoas, mas não aparece para você, e Ele está face a face com você e você não enxerga?
Quantas vezes a sua tristeza toma conta e não te deixa enxergar as coisas mais óbvias que Deus está fazendo na sua vida? O espírito de gratidão que era marcante em Jesus, que foi visível em Jesus, é o espírito de gratidão que nós precisamos ter. A gratidão que foi marcante em Jesus precisa ser marcante também em nós. E é por isso que nós precisamos muito falar sobre gratidão. Gratidão, queridos, não é simplesmente um muito obrigado. Grato, gratidão, formas que a gente agradece a alguém. É muito mais do que isso. Esse agradecimento, ele é uma educação, é uma convenção entre nós, que quando alguém faz algo para nós, nós agradecemos. Obrigado, gratidão, grato, agradecido, são expressões que a gente usa como uma educação quando alguém faz algo para nós. Apesar de que não são sinônimos, mas a gente usa como sinônimos. Obrigado, estou obrigado a te retribuir. Na etimologia da palavra seria isso, a gente não usa nesse sentido. Mas são coisas convencionalmente relacionadas às circunstâncias, como a murmuração e a reclamação. A pessoa que murmura, ela reclama por circunstâncias. Isso aqui deu errado. Poxa, isso aqui deu errado de novo. Ninguém faz o que tem que fazer. Ninguém cumpre o seu papel. Só eu que cumpro. A murmuração e a reclamação, elas são relacionadas a uma circunstância. Assim como o obrigado é relacionado a uma circunstância. Muito obrigado. Qual é a circunstância? Alguém fez algo positivo para você. Muito obrigado. Reclamação. Essa pessoa não fez o que precisava fazer. Essa pessoa é irresponsável. Está vendo aí? Tudo está errado. É porque é comigo. A murmuração e a reclamação também são em relação às circunstâncias. A reclamação e a murmuração são relacionadas aos nossos sentimentos. Veja que os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam tomados de tristeza. A tristeza tomou conta deles. Eles não conseguiram enxergar o mover de Deus. Muitas vezes a raiva, a tristeza, o medo, a alegria, até mesmo a alegria, nos toma de tal forma que a gente não consegue ver o mover de Deus. Muita gente cheia de alegria acha que é autossuficiente. Essa alegria não gera gratidão. Eu sou autossuficiente, eu sou bom, eu posso, eu vou. Se eu me sinto alegre e tiro Deus da minha experiência, a minha gratidão vai embora. Então nós não podemos ser tomados pelas emoções, porque as emoções nos cegam e não nos deixam ver Deus, ainda que Ele esteja face a face com nós. Nós precisamos gerenciar as nossas emoções de tal forma que nós consigamos, ainda assim, enxergar o mover de Deus na nossa vida e glorificar a Ele, inclusive, pelas emoções que Ele nos permitiu ter. A murmuração e a reclamação são pautadas no desejo humano. Eu reclamo porque não está do jeito que eu quero. Eu murmuro porque não está do jeito que eu gostaria que fosse. Você vê o povo de Israel no meio do deserto, Deus levando eles para a terra prometida, que poderia chegar talvez em 40 dias. O povo começa a murmurar e reclamar. Uma hora reclama porque não tem água, outra hora reclama porque não tem carne, outra hora reclama porque não tem cebola. Quem que gosta de cebola? Quem não gosta de cebola? Tem gente que não gosta. Tem gente, imagina só, graças a Deus, que não gosta de cebola. Você vai no meio do deserto reclamar porque não tem cebola? Melhor não ter, né? Reclamar por causa de cebola. Quem me
podendo comer cebola. Quem me dera ser escravo, mendigo, podendo comer carne. Pelo amor de Deus, olha para frente. Deus tem uma terra prometida para você e você está com saudade de ser escravo. A murmuração e a reclamação sempre estão pautados no nosso desejo, na nossa vontade, nos nossos sentimentos, enquanto a gratidão está pautada na vontade de Deus. Obrigado, Senhor, pelo deserto que o Senhor me permitiu passar, porque o Senhor nunca me deixou sozinho. Obrigado, Senhor, porque no meio do deserto o Senhor tira a água da rocha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor manda carne no meio do deserto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai me entregar cidades que eu não edifiquei, mas o Senhor vai me entregar pelo seu poder. A gratidão te faz olhar para o Egito e dizer: obrigado porque o Senhor me tirou de lá. E te faz olhar para a terra prometida e dizer: obrigado porque o Senhor está me levando para lá. E te faz olhar para o deserto que você está e dizer: obrigado por esse deserto, porque vai me fazer forte para chegar lá e conquistar. Gratidão está pautada na vontade de Deus. Murmuração e reclamação está pautado na sua vontade. Acontece que Deus diz: eu sei os pensamentos que tem sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Você vai ter que escolher se você quer a sua vontade ou se você quer a vontade de Deus. Se você quer reclamar porque Deus não faz a sua vontade às vezes, ou se você vai se submeter à vontade de Deus. Interessante a psicologia positiva, principalmente o pessoal de Harvard, que começou a pesquisar muito isso, tem dito que gratidão é uma disposição mental para focar em algo positivo e agradecer por isso. Foram feitas várias pesquisas, inclusive tem livros lançados sobre isso, eu posso até indicar depois. Mais 2 livros importantes: Jeito Harvard de Ser Feliz, né? E o outro eu esqueci. É sobre gratidão. O pessoal agradeça, seja feliz, né? Esses 2 livros são fantásticos, porque eles comprovam ali nas pesquisas de ciências humanas algumas coisas que a Bíblia já diz. E eles dizem, por exemplo, que a felicidade precede o sucesso e não o contrário. Por muito tempo as pessoas acreditavam: não, preciso disso para ser feliz. Eu preciso daquilo para ser feliz, preciso daquilo outro para ser feliz, preciso daquilo outro para ser feliz. As pesquisas deles mostraram o seguinte: negativo. Eles foram pesquisar as pessoas mais felizes, mais bem-sucedidas. E as pesquisas mostraram que as pessoas bem-sucedidas eram felizes antes de terem aquilo que elas têm. Que a felicidade é uma disposição interna que traz sucesso nas coisas que você faz. E a razão para isso é que as pessoas que cultivam a gratidão, o seu cérebro fica treinado para procurar coisas positivas. E quando você procura uma coisa, você acha. Se você quiser procurar confusão, você vai encontrar. Se você quiser procurar conflito, você vai encontrar. Se você quiser procurar problema, você vai achar. E se você quiser procurar bênção, você vai encontrar. Se você quiser procurar coisas boas, você vai encontrar. Bons motivos, você vai encontrar. Qualidade, você vai encontrar. Então a gratidão é uma disposição mental para se focar em coisas positivas e agradecer por elas. Não quer dizer que você vai ser um bobalhão que não vai enxergar os problemas à sua frente. Não é isso. Problema a gente detecta, se prepara para ele e resolve. Mas com gratidão por todas as coisas positivas que vêm, inclusive o problema, ele pode ser uma escada para o seu crescimento e você pode ter gratidão por crescer com aquele problema. Certa vez um grande sábio, ouvi essa história de vez e vou contar aqui para vocês. Um grande sábio acompanhava um rei. Esse sábio tinha uma frase muito interessante: Deus é bom o tempo todo, Deus é
boas aconteciam e ele dizia: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. As coisas más aos olhos humanos aconteciam, problemas. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E assim o rei, ouvindo aquelas palavras do sábio, às vezes concordava, às vezes discordava. Mais uma vez eles foram para uma caçada. Nessa caçada o rei sofre um acidente e um dos seus dedos foi decepado. E então ele chega para o sábio falando o que me aconteceu. O sábio disse: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E o rei falou: você só pode estar zombando de mim. E mandou o sábio para a cadeia. O sábio ficou preso. E então outro homem passou a acompanhar o rei, foram para uma nova caçada. E nessa nova caçada, esse homem que falava coisas que o rei gostava mais de ouvir, foi preso junto com o rei, porque eles caíram na emboscada de uma tribo canibal, e os dois foram feitos prisioneiros, e essa tribo ia devorar os dois. Então, quando eles preparam as duas presas para devorar, viram que o rei, ele tinha uma deficiência, e disseram: não, nossa religião não nos permite devorar alguém imperfeito. Soltaram o rei fugiu, e o outro que falava as coisas que o rei gostava foi devorado pela tribo. O rei volta e se lembra daquele grande sábio e diz: sábio, era para eu ter sido devorado e não fui, porque eu era imperfeito segundo eles. O sábio diz: sim, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E diz mais: rei, obrigado por ter me prendido. E como assim? Eu te fiz o mal? Não, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Se eu não tivesse preso, eu tinha ido na caçada com você, e eu teria sido devorado também. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Nós não sabemos por que determinadas coisas acontecem, mas Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Procure razões positivas, procure coisas boas para você se focar. Treine o seu cérebro para procurar as coisas positivas, mesmo diante do caos, para que você consiga transitar pelos ambientes mais inóspitos, mais difíceis, pelos momentos de perda, pelos momentos de derrota, porque Deus usa essas coisas para nos fortalecer. Deus usa essas coisas para gerar em nós gratidão verdadeira. Na etimologia da palavra, quando a gente pega a palavra graça, do latim gratus e gratia, do grego caris ou eucaristia. Os católicos chamam a ceia de eucaristia. É um momento de graça, de gratidão. A ceia do Senhor é um momento de gratidão. Queridos, olhem para isso. Ele foi para a cruz por mim, por você. Independente do pecado que você cometeu, Ele foi para a cruz por você. Olha que coisa magnífica. Nós temos muito que agradecer diante da ceia do Senhor. E haverá um dia que nós todos estaremos juntos, irmãos. Não sei quantos aqui já participaram disso. Eu já participei de cultos com pessoas de outros países. E a gente cantando em português, e cantando em inglês, e cantando em espanhol. Imagina um culto em que você tem várias culturas, várias línguas. Imagina o céu que o Senhor promoveu por conta da cruz, o sangue derramado. Que coisa magnífica! Imagine só que gratidão. Quantas pessoas são ignoradas pelos homens, maltratadas, injustiçadas pelos homens, pelo poder do homem, do braço do homem, que acha que é muita coisa, mas um dia todo joelho se dobrará e toda língua
que Jesus Cristo é o Senhor. E muitos daqueles injustiçados, humilhados, destruídos pelo poder do homem, vão estar na posição de julgadores, juízes, ao lado do Senhor. E muitos poderosos dessa terra estarão de joelhos e serão condenados pelo poder daquele que se entregou na cruz, pelo poder daquele que se fez justiça em nosso lugar e que fará justiça no fim dos tempos. No hebraico, Hem e Hesed significa bondade, mas Hem, que é graça no hebraico, no sentido de agradecer, significa bondade que protege a sua vida. Graça é a junção de duas letras no hebraico. Quando essas duas letras se juntam, elas formam proteção para a sua vida. Sabe o que é graça? É proteção para a sua vida. Gratidão pela proteção da minha vida. Gratidão pela bondade que protege a minha vida. Então, gratidão é você proclamar essa graça, reconhecer essa graça de Deus na sua vida. A graça que às vezes te livra sem você nem perceber. A graça que traz bênçãos na sua vida e você às vezes não entende. Coisas que parecem ser ruins, mas às vezes são coisas que vão convergir para o seu bem, trazer bem para você. A gratidão, então, no aspecto espiritual, queridos, ela não tem a ver com as circunstâncias. Não. A gratidão é uma atitude frente à existência, independente das circunstâncias. A gratidão é uma atitude diante da graça. Graça é um bem merecido, é a bondade que protege. O que é gratidão? Uma atitude diante da graça, diante de toda essa graça de Deus derramada na sua vida. Qual é a sua atitude? Isso é gratidão. Isso é gratidão. Gratidão é o resultado de uma vida de fé, de uma vida de conexão com Deus. Isso é gratidão, fé e conexão com Deus. Eu quero ler o versículo que nós lemos aqui hoje de manhã no Café com Bíblia. Não todos, mas alguns. 1 Tessalonicenses 5:16. Olha que interessante. 1 Tessalonicenses 5:16 diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito. Queridos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não extingais o espírito. Olha só, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, também é sempre, em tudo dai graças, não extingais o espírito. Isso significa que não é simplesmente um comportamento qualquer, significa que nós temos que ter uma atitude. O que é uma atitude? É algo que se move dentro de nós, é uma disposição para estarmos conectados com Deus na nossa caminhada, orando sem cessar, dando lugar ao Espírito. Deixa Ele falar com você. Olha os irmãos lá do caminho de Emaús, alguém fala, Jesus ressuscitou. Eu estou muito triste para acreditar nisso. Não. Aí vem Jesus e aparece na frente dele. Eu não consigo enxergar se é Jesus mesmo ou não. Jesus fala com ele, eu não sei se essa voz é de Jesus ou não. Jesus explica a Bíblia para ele, eu não sei se é mesmo assim. Então essa pessoa está sem disposição de gratidão. Querido, tem uma disposição de gratidão. Jesus falou com você, o Espírito falou com você, deu ouvidos a Ele, Ele te deu uma ordem, cumpra, te deu um discernimento, entenda. Gratidão é uma vida de conexão com Deus, orar sem cessar, é estar ligado com Deus o tempo inteiro, não extinguais o Espírito, esteja sempre alimentando a presença do Espírito de Deus na sua vida, busque mais e mais, busque os dons, busque o fruto, busque tudo aquilo que o Espírito de Deus produz em você.
Procure entender como Ele fala com você. Escuta a voz suave do Senhor falando com você, falando no seu ouvido, falando na sua mente, falando no seu coração e te dizendo: vai para cá, vai para lá, fale isso, fale aquilo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus nos dá voz quando nós temos que falar a palavra dele. Deixe Ele te consolar. Às vezes você fica protegendo a sua tristeza. Mas eu estou tão triste. E o Espírito de Deus falando: eu quero te consolar. Mas eu estou tão triste. E o Espírito de Deus: eu quero agir. Mas eu estou tão triste. E o Espírito de Deus face a face com você, operando na sua vida, e você: não, eu estou triste, eu estou triste, eu estou triste, eu estou triste. Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Enquanto Deus está falando: eu quero fazer, eu quero te alegrar. E você, enfurnado nos seus sentimentos, fica cego e não vê Deus agir na sua vida. Gratidão é uma atitude, é um estilo de vida, de conexão com Deus, baseada na fé. Queridos, a gratidão é pautada em Deus, não é pautada nas circunstâncias. A murmuração é pautada nas circunstâncias. Isso aqui deu errado, isso aqui. Gratidão é pautada em Deus. Por que ela é pautada em Deus? Veja bem, Mateus 28, 18, Jesus ressuscitado diz assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Qual é o poder que Jesus tem? Qual o poder que Jesus tem? Todo o poder. Aí o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:28: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Vamos dizer que amam a Deus? Quantos aqui são chamados por Deus? Você tem convicção disso, querido? Então todas as coisas contribuem para o seu bem. Simples assim, pastor? E as coisas ruins que acontecem na minha vida? Todas as coisas juntamente, o conjunto das coisas cooperam para o bem. Mas até as perdas que eu tive, querido, sim. As dificuldades que eu enfrentei, sim. Porque o Deus Todo-Poderoso faz com que as coisas cooperem para o seu bem, ainda que você não entenda. Deus abençoou a vida de Abraão, sim ou não? Ele teve dificuldades? Sim. Deus abençoou Isaac, sim ou não? Ele teve dificuldades. Abençoou Israel, sim ou não? Teve dificuldades. Abençoou Davi, sim ou não? Teve dificuldades. Abençoou os apóstolos, sim ou não? Teve dificuldades. E com você vai ser diferente. Então Deus vai te abençoar também, e você também vai ter dificuldades. Mas o entendimento da graça faz a gente transitar de forma diferente pelas dificuldades. O mesmo Deus que operou naquele dia, na vida dos apóstolos, na vida dos patriarcas, é o Deus que opera na minha vida hoje, opera na sua vida hoje. Eu tenho certeza que se nós abríssemos aqui para testemunhos, muitos irão dizer: passei por tal e tal dificuldade, Deus operou assim, e Deus seja glorificado na minha vida. Todos nós aqui temos testemunhos disso, queridos. Todos nós aqui temos motivos de gratidão. E é interessante que Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito provém do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Nossa gratidão é pelas coisas do passado, porque no passado Deus nos abençoou sim. É pelas coisas do hoje, do presente, porque Deus está nos abençoando sim. E é pelas coisas do futuro, porque Deus há de nos abençoar sim. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. O Deus que abençoou Abraão, Isaac e Jacó, que abençoou
Davi, que abençoou os apóstolos, é o Deus que me abençoa e te abençoa. O Deus que me abençoou ontem é o Deus que me abençoa hoje e que vai me abençoar amanhã. Eu posso transitar pela vida com segurança e gratidão, porque a minha vida está nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Enquanto o murmurador, o reclamão, se foca nas circunstâncias negativas, a pessoa grata vai se focar nas coisas positivas, vai se focar naquele que é eterno e não nas circunstâncias, e vai buscar sentido em tudo. Toda e qualquer dificuldade na sua vida pode ter um sentido, pode gerar crescimento para você. Viktor Frankl, um psicólogo que era judeu e ficou no campo de concentração, escreveu um livro Em Busca de Sentido. E lá ele diz que há 3 coisas que fazem o ser humano buscar sentido: um sofrimento para superar, uma pessoa para amar e uma causa para defender. Queridos, mesmo na dor, nós podemos encontrar sentido. E aquela pessoa que é grata vai procurar uma razão para encontrar sentido em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer dificuldade, para adorar a Deus, agradecer a Deus e saber que Deus está operando de alguma forma na vida dele. De alguma forma Deus está agindo, de alguma forma Deus está operando, ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, ainda que você não goste. É possível você ser grato e triste ao mesmo tempo. É possível você ser grato com raiva. É possível você ser grato com medo. Porque medo, raiva, tristeza são emoções das circunstâncias, mas gratidão é permanente. Gratidão anda por toda e qualquer circunstância. Gratidão vai com você por onde você andar. Gratidão não muda de acordo com a circunstância, porque ela é firmada no Senhor, porque ela é firmada no poder do Senhor. Por isso que tem coisas que são absurdas aos olhos humanos. Servos de Deus, servas de Deus, glorificando a Deus no meio da adversidade. O ser humano comum não consegue entender, porque isso é algo que o Espírito de Deus opera. Isso é algo da gratidão, da atitude de gratidão profunda a Deus. Como Jó falou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é uma coisa louca de se dizer. Isso é uma loucura aos olhos humanos. Como a cruz é uma loucura aos olhos humanos. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o Evangelho é loucura. Por que é loucura, irmãos? Pense num Deus Todo-Poderoso. Pense no Cristo, Filho de Deus, face a face com Deus. João 1:1. Por amor a mim e a você, se faz carne. Deixa de olhar para o Deus Todo-Poderoso para vir ver minha cara e a sua. Para sofrer no nosso lugar. Às vezes a gente sente injustiça na pele, sermos injustiçados por uma coisa, você é capaz e alguém acha que não é. Agora você imagina Jesus, o Senhor de todas as coisas, vir para cá para ser chicoteado, para ser cuspido, para ir para uma cruz. Só pode ser loucura, mas é uma loucura que Ele fez por amor. E quando a gente entende isso, a gente entende que a gente tem que entregar a vida a Ele mesmo. Não tem jeito, não tem jeito. E nós não podemos ficar olhando lá, qual que é meu carro, qual que é minha casa, qual que é minha roupa, como é que está minha conta, qual que é meu trabalho, o que pensaram de mim, o que falaram de mim. Tudo isso é trivial perto do fato de que Deus te deu vida, de que você está aqui, de que Ele morreu na cruz no seu lugar. Tudo isso passa a ser trivial. Nós somos cidadãos do céu, cidadão celestial. É para lá que nós vamos. Nós estamos aqui de passagem, vamos fazer o nosso melhor aqui, nós vamos conquistar tudo de melhor que nós pudermos aqui, mas estamos com o nosso olhar na eternidade. É para lá que nós vamos. E o Deus Todo-Poderoso está conosco e pronto para nos abençoar. Quem tem motivo de gratidão, diga amém. Amém. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Pastor, estou com tanto problema. Vamos agradecer a Deus porque você tem vida, porque você tem saúde. Pastor, perdi tanta coisa. Vamos agradecer pelo que você não perdeu. Vamos agradecer pelo tempo que você teve essas coisas. Vamos agradecer. Vamos agradecer. Pastor, eu estou tão triste porque
Vamos começar a agradecer pela sua alegria que virá pela manhã. Vamos começar a agradecer pela solução do seu problema que está para chegar. A gratidão tem um viés profético, queridos. Quando ela olha para o futuro, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que conhece todas as coisas e que é todo poderoso. Então vamos olhar para frente e já tomar posse. Eu agradeço por tudo isso que eu tenho colocado diante do Senhor. Eu já agradeço. Não é agradecer de uma forma pressionando Deus para que Ele faça, não é nada disso. É agradecer, sabendo que Deus faz o melhor para nós. Curva sua cabeça, vamos orar. Convidar os diáconos, os pastores e pastores finais aqui. E o ministério de louvor também. Pai querido, abre os nossos olhos. Talvez alguém que hoje estivesse cego, como os discípulos do caminho de Emaús. O mover de Deus tão claro, o mover de Deus tão evidente, e essa pessoa não conseguia enxergar. O Senhor falando de forma audível, e essa pessoa não conseguia entender. O Senhor chamando a atenção e repreendendo, e essa pessoa sem compreender. Mas Deus, hoje, abre os nossos olhos para nós sermos gratos, assim como é uma marca do ministério do Senhor Jesus, dar graças, e quando Ele dava graças, as coisas aconteciam. Ele dava graças pelas coisas do passado, e dava graças pelas coisas que iam acontecer. Senhor, te dou graças, e o pão se multiplicava. Querido Deus, que os nossos olhos se abram, que nós possamos compreender o Senhor agindo. Não nos deixe presos nas nossas limitações, nos nossos sentimentos. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para nós sermos gratos de verdade. Se alguém aqui, ó Deus, que tem sido murmurador, reclamão, pessimista, que o Senhor trabalhe nesse coração, nessa mente hoje. Remodela essa mente hoje, Deus, para procurar as coisas positivas. O que tem de positivo nisso? O que Deus quer me ensinar com isso? Como Deus está agindo nisso? Modera essa mente, ó Deus, para buscar o Senhor de forma correta, de forma sábia, de forma inteligente, e viver a vida da melhor forma, para o glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Você que é batizado nas águas, está em comunhão com a sua igreja, com a nossa ou com outra igreja, você vai fazer um autoexame. Examine-se, pois o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Nós fazemos isso em memória do Senhor, lembrando de tudo que o Senhor Jesus fez por nós, o sacrifício dele na cruz em especial. Se você tem pecado, tem se afastado do Senhor, se coloque diante dele novamente, volte para os caminhos do Senhor. E você faz a sua autoanálise e você tem decide se participa ou não da ceia. Nós recomendamos que as pessoas batizadas que estão em comunhão com a igreja participem da ceia. Então você vai receber um cálice. Vamos colocar de pé, por favor. Por gentileza, vamos colocar de pé. À medida que você receber o pão e o vinho, você se senta, para a gente ter ideia de todos os que já receberam. Se você não for participar, permaneça sentado. E à medida que for recebendo, vamos